Vamos então para o segundo capítulo do livro O Maior Vendedor do Mundo. Eu vou direto ao assunto, tá bom? Se você não viu ainda o vídeo com o primeiro capítulo, é só voltar. E lógico, né? Para acompanhar tem que voltar. E eu peço que vocês se inscrevam e curtam, né? Como todo mundo fala aqui, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E compartilhem com quem vocês acham que esse vídeo pode inspirar, como inspirou a minha vida. E vamos lá. Capítulo 2. Então sucedeu que uma caravana, fortemente escoltada, logo partiu de Damasco, transportando certificados de propriedade e ouro para aqueles que dirigiam cada um dos empórios de Rafide. De Obed, em Jopa, Reuel, em Petra, cada um dos 10 administradores recebeu a notícia da retirada e do presente de Rafide em pasmado silêncio. Finalmente, após fazer a sua última parada no empório em Antipatris, estava finda a missão da caravana. O mais poderoso império comercial de seu tempo não mais existia. Com o coração pesado de tristeza, Erasmo mandou avisar ao amo que o depósito estava vazio e que os empórios não mais ostentavam a orgulhosa bandeira de Rafide. O mensageiro regressou com um pedido de que Erasmo se encontrasse imediatamente com o amo, próximo à fonte, no peristilo. Rafide estudou o rosto de seu amigo e perguntou: "Fez tudo?" "Tudo, meu senhor." "Não se aflija, meu bom amigo, e siga-me." Apenas o som de suas sandálias ecoava no gigantesco aposento quando Rafide levou Erasmo para a escadaria de mármore que ficava ao fundo. Seus passos diminuíram momentaneamente ao se aproximarem de um solitário vaso de fluorita numa prateleira de madeira de árvore cítrica, e ele observou que a luz do sol tinha mudado a cor do vidro de branco para púrpura. Sua face, envelhecida pelos anos, estampou um sorriso. Então os dois velhos amigos começaram a subir os degraus que levavam ao quarto sob a cúpula do palácio. Erasmo notou que a guarda armada não mais existia. Finalmente ganharam o patamar e pararam, visto que ambos estavam quase sem fôlego pelo esforço da subida. Parece eu. Depois seguiram para o segundo patamar e Rafide retirou a pequena chave do cinto, destrancou a pesada porta de carvalho e forçou-a com o corpo, com o que ela se abriu rangendo. Erasmo hesitou até que seu amo acenasse para entrar e então avançou timidamente para o quarto, onde ninguém tivera permissão para entrar por cerca de 30 anos. No ambiente cinzento empoeirado, a luz irradiava de pequenas torres acima de Erasmo, que se agarrou ao braço de Rafide até que seus olhos se acostumaram à semi-escuridão. Com um leve sorriso, Rafide observou que Erasmo, locomovendo-se lentamente, saiu num quarto vazio, exceto por um pequeno baú iluminado por um feixe de luz solar no canto. "Não está desapontado, Erasmo?" "Não sei dizer, senhor." "Não está desapontado com os móveis? Certamente o conteúdo desse quarto tem sido assunto de conversa de muitos. Você nunca especulou sobre o mistério que envolve tudo que aqui se encontra e que eu guardo tão zelosamente por tanto tempo?" Erasmo assentiu com a cabeça. "É verdade. Tem havido muita conversa e muitos rumores pelos anos quanto ao que nosso amo guarda escondido aqui na torre. Sim, meu amigo, muitos deles eu ouvi. Tem-se dito que aqui se guardam barris de diamantes, lingotes de ouro ou animais selvagens, ou pássaros raros. Certa vez um persa, mercador de tapetes, deu a entender que talvez eu mantivesse aqui um pequeno harém. Lixa riu ao imaginar-me com uma coleção de concubinas, mas como você pode ver, nada há aqui, exceto um pequeno baú. Agora, venha cá." Os dois agacharam ao lado do baú e Rafide cuidadosamente começou a soltar as correias de couro que o envolviam.
Ele inalou a fragrância do cedro e finalmente empurrou a tampa que se abriu sem dificuldade. Erasmo curvou-se à frente e espiou sobre o ombro de Rafide o conteúdo da arca. Olhou para Rafide e balançou a cabeça espantado. Nada havia na arca senão pergaminhos de couro. Rafide estendeu a mão e gentilmente retirou um dos rolos. Por momentos apertou-o ao peito e cerrou os olhos. Uma calma tranquila parou-lhe sobre o rosto, apagando as marcas da idade. Então, pôs-se de pé e apontou para o baú. Foi este quarto, enchido até as vigas de diamantes. Seu valor não superaria os... Vou repetir. Fosse este quarto enchido até as vigas de diamantes, seu valor não superaria o que seus olhos veem nesta simples caixa de madeira. Todo o êxito, felicidade, amor, paz de espírito e riqueza de que desfruto provém diretamente do que está contido nestes poucos pergaminhos. Meu débito para com eles e para com o sábio que os confiou ao meu cuidado não pode jamais ser retribuído. Assustado pelo tom de voz de Rafide, Erasmo recuou e perguntou: é este o segredo a que o senhor se referiu? Este baú se acha de alguma maneira ligado à promessa que o senhor tem de cumprir ainda? A resposta é sim, a ambas as perguntas. Erasmo passou a mão pela testa molhada de suor e fitou Rafide com descrença. Que está escrito nestes pergaminhos que lhes confere valor maior que o de diamantes? À exceção de um, todos estes pergaminhos contêm um princípio, uma lei ou uma verdade fundamental, escritos em um único estilo, para ajudar o leitor a entender seu significado. Para se tornar um mestre na arte de vender, deve-se aprender a praticar o segredo de cada um destes pergaminhos. Quando se dominam estes princípios, tem o poder de acumular toda a riqueza que se deseja. Erasmo fitou o pergaminho com assombro. Rico até mesmo como o senhor? Até mais rico, se quiser. O senhor afirmou que, à exceção de um, todos estes pergaminhos contêm princípios de venda. O que contém o último pergaminho? O último pergaminho, como você chama, é o primeiro que deve ser lido, já que cada um é numerado para ser lido em sequência especial. E o primeiro contém um segredo que tem sido dado a poucos sábios através da história. Em verdade, ele ensina a maneira mais efetiva de aprender o que está escrito nos demais. Parece ser uma tarefa difícil de se realizar. É, na verdade, uma tarefa simples, desde que se queira pagar o preço em tempo e concentração, até que cada princípio se torne uma parte da personalidade de cada um. Se torne como um hábito. Erasmo meteu a mão no baú e retirou o pergaminho. Segurou-o gentilmente entre os dedos e passou o afoito para Rafide. Perdoe-me, meu amo, mas por que razão não partilhou esses princípios com outros, especialmente aqueles que labutam há muito tempo com o senhor? Se o senhor mostrou sempre tanta generosidade em todas as outras questões, como é que todos que venderam pelo senhor não ganharam a oportunidade de ler estas palavras de sabedoria e, dessa maneira, enriquecer também? Afinal de contas, todos seriam melhores vendedores com tão valiosa sabedoria? Por que o senhor manteve para si estes princípios por todos estes anos? Eu não tinha escolha. Há muitos anos atrás, quando estes pergaminhos foram a mim confiados, prometi sob juramento que partilharia seu conteúdo com apenas uma pessoa. Até hoje eu não entendo o raciocínio desse estranho pedido, mas ordenaram-me aplicar os princípios dos pergaminhos à minha própria vida, até que um dia alguém aparecesse e necessitasse mais do que eu quando jovem, da ajuda e orientação neles contidas. Disseram-me que, mediante algum sinal,
eu reconheceria a pessoa a quem deveria passar os pergaminhos, mesmo que tal pessoa não soubesse estar a procurá-los. Esperei com paciência e, enquanto esperava, apliquei estes princípios como me foi permitido fazer. Com sua sabedoria, tornei-me o que muitos chamam o maior vendedor do mundo. Assim como aquele que me legou estes pergaminhos foi proclamado o maior vendedor de seu tempo. Agora, Erasmo, talvez você entenda, afinal, porque algumas de minhas ações através dos anos lhe pareceram estranhas e impraticáveis e, contudo, resultaram em êxito. Sempre foram meus feitos e decisões guiados por estes pergaminhos, portanto, não foi através de minha sabedoria que adquirimos tantos talentos de ouro. Fui apenas o instrumento de realização. O Senhor ainda crê que aquele que receber tais pergaminhos do Senhor, meu amo, aparecerá após tanto tempo? Sim. Rafid recolocou gentilmente os pergaminhos e fechou o baú. De joelhos, falou brandamente. Você ficará comigo até esse dia, Erasmo? O guarda-livros adiantou-se banhado por uma luz branda e eles se apertaram as mãos. Ele assentiu com a cabeça e depois se retirou do quarto, como se sob uma ordem inefável de seu amo. Rafid repôs as correias de couro no baú, ergueu-se e dirigiu-se para uma pequena torre. Passando por ela, seguiu para um palanque que cercava a grande cúpula. Um vento do levante soprava-lhe a face, trazendo consigo o aroma dos lagos e do deserto na distância. Ele sorriu, como se tivesse postado sobre os telhados de Damasco, e seus pensamentos retrocederam tempo adentro. Fim do capítulo 2. Se vocês quiserem assistir esse vídeo, eu deveria ter falado no começo, mas rapidamente é só acelerar o vídeo. Tem velocidade aqui no YouTube.